Hoje eu quero falar sobre o anime mais lombrado de 2025. Pois é, 2025 ainda, né? Olha que coisa, estamos falando ainda de anime de 2025. Esse canal aqui é atualizadíssimo. Vamos falar hoje sobre o anime do Papai Noel, exatamente. Um anime que não recebeu o destaque que ele merecia receber na temporada que ele participou, né? Que ele fez parte aí. O que é o anime do Papai Noel, né? Você me pergunta. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar desse anime aqui. Basicamente é um anime que um moleque juntar aí da sua amiga comicamente alta. Tipo, ela é muito alta mesmo, assim. Deve ter uns 2 metros de altura essa mina. Eles têm a grandiosa missão de restaurar aí a figura do Papai Noel em um mundo completamente distópico, basicamente. Onde as crianças não têm mais esperança, o que é contraditório, já que as crianças são a esperança do mundo, enfim. Vou explicar a lore aqui do negócio, tá? Esse vídeo aqui inteiro vai ser basicamente falando sobre a lore desse anime e o quanto ela é muito interessante e tudo mais. Que assim, o mundo de Sanda é um mundo muito interessante, cara, de verdade mesmo. É uma das coisas mais lombradas, assim, que eu já vi na vida, pá. Mas ao mesmo tempo ele funciona perfeitamente, cara. O anime se passa numa distopia futurística, onde o Japão quase não tem taxa de natalidade nenhuma e 90% da população dos caras é idosa. E por conta disso aí, o governo teve que começar a tomar umas atitudes medonhas, assim, pra conseguir subir a taxa de natalidade do país. Atitudes essas que vão desde priorizar os jovens ao máximo, o máximo que eles podem, tá ligado? Até mesmo obrigar os jovens a casarem, assim, e terem filhos. Literalmente obrigar mesmo. Priorizar os jovens porque, tipo, por exemplo, nesse mundo, quem é jovem não pode nem ser preso, né? Vocês verem aí, ó, já muitos aí já vão pegar a super crítica insana aí. Eu esqueci de falar um detalhe importante aqui pro vídeo. Nesse mundo, ser jovem é basicamente qualquer pessoa que não chegou na puberdade ainda. Se tu chega na puberdade, tu já é considerado um adulto, basicamente. E junto disso a gente tem aí a figura do Papai Noel, que é essa figura que simboliza justamente a esperança e os sonhos dos jovens, simboliza essas ambições, né, que um jovem deveria ter. Até por isso o Estado, o governo e tudo mais, literalmente odeia o Papai Noel a todo custo e quer exterminar o Papai Noel. Justamente porque, nessa realidade, o objetivo do Estado é criar cada vez mais adultos sem ambições, tá ligado? Porque ele acredita que essas coisas, essas esperanças, sonhos, ambições, são exatamente o que inibem a natalidade. Afinal de contas, é justamente nos países aí de primeiro mundo, onde as pessoas mais têm ambições, que a taxa de natalidade é mais baixa. Eu acho muito interessante essa visão das coisas, porque é muito comum, assim, esse pensamento de que ter um filho atrasa o crescimento individual. Essa ideia de que, pô, eu posso até ter um filho, eu posso até querer ter um filho mais pra frente, mas vai ser depois que eu tiver minha carreira completamente feita, né? Ter minha vida completamente feita. E essa ideia de um governo que cada vez mais inibe as ambições das pessoas pra aumentar a natalidade é uma ideia muito legal, pelo menos eu acho, né? Mas é aquela coisa, uma ideia boa sozinha não faz uma boa história, né? E é aí que tá, guys. O jeito que esse anime trabalha essa ideia é muito legal, mano. De verdade mesmo. E eu achei isso particularmente impressionante, porque na minha visão, esse tema todo que eu acabei de falar não é algo tão fácil assim de se desenvolver dentro de uma obra, dentro de uma história. É um negócio bastante específico, que bate num tema bem específico da sociedade atual, sabe? Não é aquela coisa Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man da Silva Santos aí, que é tipo, ai meu Deus, como eu odeio o capitalismo, nossa, eu odeio trabalhar. É muito mais complexo que isso, e mesmo assim esse anime consegue fazer um bagulho muito da hora em cima disso. Primeiro que o anime cria uma cultura própria daquele mundo ali, toda baseada nessa ideia, né, de hipervalorização da juventude, que é muito bem feito, cara. Essa necessidade de aumentar a taxa de natalidade que o mundo tem e de diminuir o número de idosos no país, foi criando essa cultura de odiar ao máximo ser um adulto. O anime, no final das contas, vai até mesclando um conceito com o outro de uma forma muito da hora. O que eu tô pensando pra falar isso é, tipo, um conceito que o anime apresenta, que é basicamente que as crianças são proibidas de dormir, porque dormir, né, ajuda a criança a se desenvolver, né, mais rápido e tudo mais. Não mais rápido, né, ajuda a se desenvolver, ponto. Mas nesse anime é outras regras. O pessoal aqui consegue não dormir só tomando alguma coisa lá pra repor, sei lá, não sei direito o que é. Enfim, essa ideia toda se mescla de uma forma perfeita com esse mito do Papai Noel, né, que o anime tem, já que o Papai Noel só entrega os presentes pras crianças justamente quando elas estão dormindo. Então, nesse mundo, o simples ato de dormir já é um ato de resistência dos jovens, né? E, cara, isso me cativa bastante, assim, o anime coloca essas regras super estranhas, mas que no final elas caem como luva, assim, em toda essa simbologia que ele cria. E tudo isso surge de uma maneira tão natural que tu passa a genuinamente acreditar naquilo. Eu achei realmente muito legal, mano, a forma que o anime
corpo constrói essa ideia, essas ideias, né, no caso. Inclusive, isso aí se mescla também com essa parte, né, de tentar ao máximo não entrar na puberdade, já que é dormindo que o corpo entra na puberdade. E o anime também trabalha muito bem essa ideia de não querer a qualquer custo virar um adulto. Como eu disse, virar um adulto nesse anime é simplesmente uma pessoa entrar na puberdade, porque assim, a puberdade é naturalmente uma fase de descoberta, sabe? De bizarrices também, e principalmente de muita culpa. E isso tudo aqui é elevado ao extremo, né? Naturalmente, por conta do quão opressor é o mundo em que esses personagens estão inseridos. Tem um momento que eu gosto muito do anime, que é quando uma personagem olha pra uma amiga dela de infância, que tinha chegado na puberdade há pouco tempo, e começa a perceber que a puberdade fez com que a amiga dela fosse ficando mais bonita, né? Na mesma medida que fez ela ficar cada vez mais distante, cada vez mais inalcançável, digamos assim. E assim, pra mim, isso foi uma maneira muito certeira de representar um sentimento muito específico, mas que eu acho que muita gente já teve na vida. Eu tive, né? Tipo assim, cara, crescer dá medo, assim. Principalmente por causa do quanto isso faz as pessoas à sua volta mudarem. E eu acho incrível como esse anime passa essa ideia, mano. Essa parte anterior que eu disse, inclusive lá atrás, né? De como a cultura desse mundo acabou fazendo as pessoas ter ódio, né? Do envelhecimento. Também é trabalhado de uma maneira muito legal que eu quero muito falar sobre. Aqui nesse anime a gente tem o diretor da escola, que já tá ali na casa dos 90 anos. E obviamente ele odeia completamente a estética de idoso. A estética de uma pessoa velha. Por isso ele faz, assim, trocentas plásticas pra parecer o mais jovem possível. E no final funciona, né? Tu olha pra cara desse mano aí, você dá uns 20 aninhos pra ele aí facilmente. Só que aí que vem a sacada. A única coisa que é impossível de fazer plástica nesse mundo são as mãos. Logo, uma das únicas partes do corpo que normalmente ficam completamente à mostras, independente da roupa que tu use. Então, a única coisa que o diretor não tem de artificial no corpo dele são as mãos dele. E isso cria essa estética até meio assustadora do diretor, onde a pele do corpo inteiro dele é lisinha, perfeitinha, mas as mãos dele são completamente enrugadas. Cara, eu achei muito legal isso, de verdade mesmo. Tipo assim, o anime mostra que até o coração do diretor é artificial. Tudo no corpo dele é artificial pra fazer ele parecer que tem 20 anos de idade. Mas quando tu olha pras mãos dele, que é um negócio que tá sempre tão à mostra, tu já sabe exatamente a idade dele. Ou seja, não importa quantas plásticas o diretor faça pra parecer jovem, ele nunca vai deixar de ter 90 anos. E eu acho que a parte mais linda de toda essa narrativa é quando a gente vê pela primeira vez um idoso de verdade, não um idoso que parece um idoso, parece e o protagonista acha a estética dele muito fascinante, acha muito bonito, né? E é muito da hora também, porque, tipo, esse idoso aí literalmente ganha do diretor na porrada, né? Então tá bem claro aqui, né? A simbologia insana aqui, né, cara? Enfim, eu já falei muito sobre a história desse anime, sobre os grandes elementos simbólicos dele, não sei o que lá. Mas o que importa no final das contas é a resenha. Então vamos falar sobre isso, né? O anime, ele é resenha? Não, o anime não é chato, tá ligado? Tá muito longe disso. Mas a história desse anime, se a gente ignorar essa parte, né, simbólica e tudo mais, que é realmente muito bem feita, é uma história que é completamente quebradiça. Eu vou dar alguns exemplos aqui de umas coisas que me incomodaram muito na história desse anime. Primeira coisa, o Papai Noel tem uma identidade secreta. Acontece que essa identidade do Papai Noel só é secreta porque o mundo inteiro desse anime é retardado. Não tem outra explicação. Porque, mano, eu nunca vi uma incompetência tão grande na minha vida em esconder uma identidade secreta. Finalmente, o Homem-Aranha do Tom Holland tem um oponente digno, né? Os personagens, por alguma força bizarra, desconhecida, não suspeitam nem por um segundo da identidade do Papai Noel. Mesmo o Papai Noel, mano, esfregando na cara de todo mundo quem que ele é. Eles só descobrem quando o Papai Noel literalmente se mostra pra eles. Tipo assim, ó, aqui ó, eu... O que inclusive acontece com uma frequência preocupantemente grande, tá? É o que eu tô falando, mano. O Homem-Aranha do Tom Holland tem aí um oponente digno, finalmente. E até uma cena que eles dão uma flertada nisso, que tipo, é basicamente um dos protagonistas falando, ah, gente, nossa, esse pá que não é da hora a gente andar, né, com o humano aí, e ao mesmo tempo com o Papai Noel, já que toda vez que a porra do Papai Noel aparece, o humano some, né, curiosamente, ele desaparece da face da Terra. Caramba, né? Quanta metalinguagem, né, gente? Meu Deus. O resto do anime inteiro ignora essa fala completamente, como se ela nunca tivesse existido. É literalmente como se a autora estivesse olhando nos seus olhos assim e falando, mano, eu tô ligado que tem um furo desgraçado na minha história, mas segue a resenha, paizão. Deixa a resenha acontecer, mano. Inclusive, eu descobri depois que a autora de Sunday é a mesma autora de Beastars, e eu fiquei muito triste com isso, porque eu tenho muito preconceito com Beastars. Enfim, o roteiro desse anime também tem umas conveniências meio imbecil. Meio imbecil não, é muito imbecil. Ele nem se leva muito a sério nessas partes, né, que tem essas conveniências e tal, mas revolta, mano. Não tem o que fazer. Principalmente porque, assim, mais uma vez, esse anime... Nossa, como é que eu falo isso? O anime fazer esse bagulho de não se levar a sério justamente nas partes que ele tem conveniência, é a autora literalmente falando pra você, mano, eu sei o que eu tô fazendo, tô com preguiça de escrever. Ela cagando na sua cara e rindo disso, tá ligado? Então assim,
Eu vou fazer uma afirmação aqui que não faz nem sentido, mas é exatamente isso que eu senti ver nesse anime. A proposta dele é muito bem escrita, a execução dessa proposta é bem escrita, mas o anime é muito mal escrito. Essa é a minha conclusão. Mas pelo menos as músicas do anime são boas, tá? Muito legal. Não foi o DJ Tofu que fez. Não é nem esse o nome dele, né? Inclusive, falando de produção, a produção desse anime é bem normalzinha, mas tem um momento pra mim que é o ápice da direção de qualquer obra já existente na humanidade, que é quando o protagonista olha pra mina de 2 metros de altura e o reflexo dela aparece nos olhos dele, assim, completamente vesga, mano. Muito cinema essa parte, tá maluco.